Você já viu na internet alguém dizendo que a escola ou o seu professor de história estão te doutrinando? E se eu disser que essa maluquice tem um fundo de verdade? Fica nesse vídeo porque eu vou te explicar o porquê da escola estar te doutrinando. Olá, meu nome é Enzo Lago, do canal Cyber História, e a primeira coisa que eu quero falar é, professor, afinal, o que é doutrina? A palavra ela deriva do latim e significa algo como instruir, ensinar. Com o tempo, ela foi adquirindo vários tipos de significados. E, de forma geral, a gente usa ele hoje para se referir a um conjunto de ideias, princípios e valores que estruturam e norteiam uma determinada forma de enxergar o mundo. E existem várias doutrinas por aí. Você tem a doutrina cristã, a doutrina liberal, a doutrina budista, a doutrina marxista e por aí vai. Ou seja, qualquer corrente de pensamento sistematizada pode ser considerada uma doutrina. Nesse sentido, o ato de doutrinar seria como se você estivesse transmitindo um determinado conjunto de ideias, né, formando um ser humano a partir de um determinado conjunto de valores. E vale destacar que nem todo o ensino é imposição. E é aí que está todo o problema. Então, a escola me doutrina? De certa forma, sim, mas não é da forma como muita gente propaga por aí. E a gente pode compreender esse conceito a partir de duas chaves de leitura. A primeira, uma chave acadêmica, e a segunda, uma chave de uso político. E esse político tem um lado muito específico. No sentido acadêmico, a escola, de fato, ensina um determinado conjunto de valores, de saberes, competências e habilidades. E isso está expresso em documentos oficiais, tais como a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que estabelece uma série de diretrizes para a educação básica no Brasil inteiro. E ela define, por exemplo, que todo aluno, todo cidadão brasileiro deve ser capaz de ter um pensamento crítico, uma leitura da realidade social a partir da história e da cultura, o reconhecimento da diversidade, a autonomia intelectual, a consciência democrática e cidadã, por exemplo. Nesse sentido, a escola te doutrina para que você seja um cidadão brasileiro que compreende o mundo e a realidade em que você vive e que, de certa forma, você pode agir nele com responsabilidade. E percebe como isso está muito distante de ser essa ideia de uma doutrina ideológica de esquerda que está acabando com as nossas crianças? No outro sentido, o termo doutrinação tem sido usado de forma distorcida, como se todo professor fosse, e principalmente todo professor crítico, fosse um militante esquerdista disfarçado. E isso nada mais é do que uma caricatura, uma invenção que serve mais para deslegitimar a escola pública e o pensamento crítico do que proteger os alunos. Falando agora da minha experiência como professor de história, uma das coisas que eu mais prezo é a autonomia intelectual. Eu não faço questão que o aluno repita a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar as coisas. O que eu mais prezo e tento construir neles é a habilidade de ser capaz de construir um raciocínio próprio, que seja capaz de pensar por si mesmo, que ele saiba analisar, argumentar, criticar e que não precise da minha voz ou de qualquer outra pessoa para saber construir uma opinião. Eu acredito profundamente que esse é o papel do professor, que esse é o papel da escola. Munir o estudante de ferramentas para que ele seja capaz de compreender diferentes perspectivas, para que ele conheça os fatos com profundidade e que seja capaz de formar uma opinião com base em argumentos e evidências. E percebe como isso é o exato oposto da doutrinação? Doutrinar seria então impor uma visão única, recusar o debate, silenciar as divergências, e não é o que a gente faz. Educar é justamente promover o pensamento livre, a capacidade de questionar e a formação de um julgamento próprio. Ensinar história é convidar os alunos a refletir sobre os caminhos que a humanidade percorreu, seus erros, seus conflitos, suas conquistas. É oferecer os instrumentos para que eles compreendam o presente e que possam atuar no futuro, buscando sempre o melhor para todo mundo. Isso não é doutrinação. Isso é educação. Educar é libertar. E isso, para muita gente, pode ser perigoso demais. Se você gostou dessa reflexão, curte, compartilha, salva e me diz se você tem alguma outra questão, alguma outra pergunta que gostaria que eu respondesse.